duas irmãs gêmeas que se comunicavam somente entre si, criando até mesmo uma linguagem própria. E isso intrigou não só pessoas, mas também como psiquiatras. No vídeo de hoje vim falar pra vocês o caso das gêmeas Gibbons, Juni e Jennifer. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Então, se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Já deixe seu like, curte, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito, não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve no canal e já deixe seu like, compartilha e comenta. Mas hoje eu vou falar assim sobre um caso que sempre me intrigou bastante por ele ser muito macabro, mas quando eu me aprofundei, eu vi que ele era mais macabro ainda. E se você escutar alguma coisa assim, sabe, rolando aqui em cima, é porque minha casa tá em obra. Outra coisa que eu peço pra vocês é que se inscrevam no canal, porque quando chegar a 500 inscritos eu vou abrir um novo quadro que vai ser sobre casos vitorianos. Só vai ter caso vitoriano nesse quadro novo. Ou seja, vamos lá, bate os 500 inscritos rapidão, que eu já tô doido pra abrir esse quadro. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Juni e Jennifer Gibbons eram duas irmãs gêmeas idênticas que nasceram e viveram no país de Gales, no Reino Unido. As gêmeas tinham uma relação muito estreita e meio que só se comunicavam entre si, e talvez seja por isso que aos 3 anos, elas mal formavam frases ou palavras inteiras. Mas os pais meio que não se preocuparam tanto com isso, já que aparentava as duas estar muito felizes. Ambas ficaram conhecidas como o nome das Gêmeas Silenciosas e juntas elas escreveram até mesmo usando um só nome alguns livros e também algumas peças. E agora que eu dei esse breve resumozinho, sobre um breve contexto sobre o caso, eu vou falar pra vocês quem eram as irmãs gêmeas. E eu já vou falando pra vocês que é um caso que, apesar de ter muita informação sobre a infância delas, meio que não tem uma linha do tempo muito linear. Tem alguns eventos soltos que eu, tipo assim, eu tive que meio que tentar fazer com que soasse um pouco mais na linha do tempo, tive que tentar organizar essa linha do tempo, mas enfim. Juni e Jennifer Gibbons eram duas irmãs gêmeas que nasceram com mais ou menos 10 minutinhos de diferença. Elas nasceram no dia 11 de abril de 1963 em um hospital militar no Aden, lá no país de Iêmen. Na verdade, os dois pais, a Gloria e o Aubrey, não eram de Iêmen, eles eram de Barbados, no Caribe, e se mudaram para lá graças ao trabalho que o Aubrey estava fazendo na Força Militar Britânica. A família se mudou por volta do comecinho dos anos 1960 a serviço da Força Real Britânica, e enquanto as gêmeas nasceram, o pai já trabalhava na Força Real e a mãe era dona de casa. A família tinha mais 3 filhos, além das duas gêmeas, que eram a primeira que nasceu em 1957, que era a Greta. O filho do meio, vamos dizer assim, que era o David, que nasceu em 1969. E aí vieram as gêmeas, que nasceram em 1963. E por fim veio Rose, que nasceu em 1967 e era a única entre as irmãs que tinham um pouquinho de, sabe, conseguia entrar naquele mundinho das gêmeas. E a família nunca permaneceu em um local fixo, elas nunca ficaram, tipo assim, em um determinado local, já que por conta, talvez, do trabalho do pai, eles viviam se mudando para várias regiões do Reino Unido. E no inicinho lá de 1960, quando praticamente David ainda era pequeno, Aubrey ficou junto com um parente em Coventry para meio que se qualificar em um técnico de tecnologias lá, um técnico de mecânica, e com isso a Gloria ficou com os 2 filhos durante alguns tempo, ou seja, ela ficou só com 2 filhos durante um bom tempo. E já com 3 anos de idade, as duas gêmeas mal conseguiam formar uma palavra ou formar uma frase curta, e muito mal elas conversavam com qualquer outro adulto, mas os pais não se preocupavam tanto com isso, já que, para eles, elas duas estavam muito saudáveis e também estavam felizes. E aos 5 anos de idade, quando elas começaram a frequentar a escola, elas foram descritas como tendo um comportamento extremamente tímido e, no mínimo, um pouco excêntrico. E nessa primeira localidade que elas moraram, elas eram as únicas negras do colégio e, com isso, para evitar o bullying, os diretores, os professores permitiam que elas saíssem 5 minutos mais cedo
para poder chegar em casa com segurança. E isso fez com que as duas meio que criassem um mundinho só para elas, onde elas apenas se comunicavam entre si em uma língua que só elas se entendiam. E tipo, o bullying fez com que elas se tornassem ainda mais inseparáveis, com apenas Rose, que era a irmã mais nova, conseguindo entrar muito pouquinho naquele mundinho das duas. E as duas começaram a ter um comportamento tão excêntrico e tão fora do comum, do tipo assim, meio que uma se espelhar na outra, que elas se falavam somente entre si, com uma língua que nem os pais compreendiam. E para vocês terem noção, se, por exemplo, uma caísse e chorasse, a outra meio que se jogava no chão para poder chorar, repetindo os mesmos movimentos da irmã. Fora também que para uma fazer uma coisa, a outra meio que tinha que permitir, onde, por exemplo, uma se olhava para tipo, posso fazer tal coisa? A outra meio que olhava concordando, e aí sim a outra poderia fazer qualquer outra coisa. Era um comportamento assim muito doido. E com isso, as meninas foram encaminhadas para diversos terapeutas, fizeram diversas terapias, mas não surtiu efeito nenhum e praticamente elas continuavam naquele mundinho só delas. E a própria terapeuta da escola disse uma vez, abre aspas, vamos lá. Se uma caía, a outra se atirava no solo. Se uma não falava, a outra também ficava quieta. Fecha aspas. Ou seja, as duas meio que se espelhavam uma na outra. E tem histórias assim que eu vou falar um pouco mais pra frente, que as duas pareciam ser uma só, ou queriam ser uma só. E quando as gêmeas tinham por volta de 9 anos, o seu pai foi chamado para um novo local chamado Broughton, que era um povoado ainda menor e ficava em Devon, também na Inglaterra. E por causa disso, nessa mesma escola, meio que elas não sofreram elas sofreram bullying, mas elas eram vistas como algo muito excêntrico, algo curioso, vamos dizer assim. Parece meio estranho, mas alguns colegas meio que até admiravam o comportamento das duas, meio que, tipo assim, já que aquilo é tão excêntrico, tipo assim, é algo fora do comum, algumas pessoas chegavam a admirar aquele comportamento peculiar. Mas, apesar dessa admiração, as duas também não passavam longe de bullying e de pessoas que queriam bater nelas ou, enfim, implicar com elas. E June lembrou mais tarde que, vamos lá, abre aspas, eles faziam chacotas com a gente, perguntavam se sabíamos falar inglês, fecha aspas. Já que como as duas só se comunicavam entre si, até mesmo no colégio, alguns colegas iam até elas e perguntavam se elas realmente sabiam falar a língua deles. E como elas meio que se recusavam a participar das aulas respondendo perguntas, as professoras nem mesmo sabiam se elas sabiam ler e escrever. E em 1974, num dia de vacinação geral da escola, um médico que estava aplicando a vacina observou um comportamento muito estranho e peculiar nas garotas. Ele disse que enquanto ele estava lá, as duas permaneceram quietas até demais e também elas não faziam nenhum contato visual com o médico, elas apenas olhavam para outro lugar e não encaravam ele. Fora também que quando ele aplicou a injeção, nenhuma das duas fez qualquer careta de dor. Tipo, não fez nenhuma expressão de dor. Elas simplesmente ficaram quietas e mudas. E com isso, mais uma vez, um médico falou para os terapeutas do colégio que enfiaram ela em mais terapias para ver se surtia algum efeito e, enfim, nada. As duas permaneceram quietas e apenas naquele mundinho delas. E ao completarem 14 anos de idade, os pais decidiram meio que separar as duas, enviando cada uma para um internato diferente, a fim de ver se elas se comunicavam com as outras pessoas, o que só fez piorar. As duas irmãs entraram em depressão profunda, onde se recusavam a se comunicar com qualquer outra pessoa e até mesmo a se alimentar. E agora eu vou falar um pouquinho mais pra vocês sobre a adolescência delas e a tentativa de vida de escritora, que também é um caso à parte. E mais ou menos na mesma época em que as duas foram para os internatos, June tentou se suicidar e com isso meio que elas começaram a estudar em casa. E com isso, elas se trancavam nos seus quartos e ficaram trancadas nesse quarto delas, assim, durante um bom tempo. Quando eu digo bom tempo, tipo, cerca de 2 anos. E com isso, as duas começaram a inventar alguns rituais próprios. Um deles era de que se decidir quem ia acordar primeiro. Ou seja, se June iria acordar primeiro, se a Jennifer acordasse, ela teria que ficar parada sem respirar até a irmã dela acordar. E com esse isolamento no quarto por cerca de 2 anos, ambas se empenharam
em inventar histórias para as suas bonecas, várias peças, enfim, várias coisas. Mas isso era praticamente o que conseguiam dela, tipo assim, conseguiam extrair das irmãs. Era apenas coisas escritas. Tanto que, para a comunicação, ambas escreviam bilhetes. Por exemplo, se tivesse um programa na TV que iria passar em tal horário, elas escreviam um bilhete, davam pra mãe. E tipo assim, olha, tem tal programa que vai passar às 7 da tarde amanhã. Posso assistir a TV? A mãe deixava, mas elas nem mesmo iam para a sala de estar. Elas apenas sentavam no quarto de uma maneira que desse para ver a televisão. Tipo, sentavam na porta e ficavam lá assistindo a televisão. E apesar de ser uma situação aparentemente muito triste, o que eu também acho que é muito triste, os pais falavam que conseguiam ouvir as duas rindo, as duas conversando daquela linguagem que só elas entendiam. Ou seja, os pais meio que concordaram com que elas ficassem isoladas no quarto, já que elas aparentavam estar felizes. E como elas ficavam tão isoladas, elas passavam praticamente o dia inteiro brincando com as bonecas, elas começaram a também criar algumas peças, alguns livros, meio que no formato de novela. E algumas dessas peças foram até mesmo narradas em voz alta e gravadas em fitas, que elas deram de presente para a irmã mais nova, que era Rose. E por volta da adolescência, nessa mesma época, lá dos 14 anos, os seios delas começaram a crescer. E para meio que impedir esse crescimento, as duas começaram a enrolar um pano muito apertado no seio para que tentasse impedir dele crescer. Isso, para uma mulher a longo prazo, é muito prejudicial à saúde. Mas apesar disso, e apesar da dor, elas continuavam fazendo isso porque parecia que elas não queriam não queriam parecer ser uma pessoa diferente. Não sei, é uma coisa bizarra. E no Natal de 1979, ambas ganharam um diário e com isso elas começaram a simplesmente escrever um monte de coisa, vários textos, histórias, e no início essas histórias pareciam inocentes. Mas em uma das passagens do diário, a June escreveu, vamos lá, abre aspas: "Ninguém sofre como eu, não como minha irmã. Com um marido, sim. Com uma mulher, sim. Com um filho, sim. Mas esta minha irmã é uma sombra negra que está me roubando a luz do sol. É o meu único tormento." Fecha aspas. Fora também que no diário de Jennifer foi encontrado uma outra coisa também muito bizarra. Vamos lá, abre aspas. "Ela quer que sejamos iguais. Há um brilho assassino em seus olhos. Querido Deus, tenho medo dela. Não é normal. Alguém está deixando minha irmã louca. Sou eu." Fecha aspas. Ou seja, meio que é bizarro. Tipo assim, ambas sabiam do que estava acontecendo, do que estava acontecendo com elas. Aquilo era bizarro. Parecia que ambas as irmãs tinham consciência disso, mas meio que elas continuavam. É completamente doido. E com isso, e com esse diário, elas começaram a levar a escrita muito a sério. Quando elas terminavam de escrever qualquer coisa, elas reliam e davam para a irmã poder reler para ver se tinha qualquer erro, seja ortográfico ou seja de continuação. Enfim, qualquer coisa era visto assim, era tirado a limpo. E nesta mesma época, qualquer dinheiro que elas ganhavam, vindo de presentes ou enfim, elas guardavam para poder entrar em um curso de escrita. Esse curso de escrita, elas se inscreveram como se fosse uma única só pessoa. Ou seja, elas decidiram qual das irmãs ia ser. Se eu não me engano, é a June. Eu não achei muito específico quem é, mas poderia ser a June. E elas, tipo assim, só se inscreveram como sendo uma única pessoa. Apesar disso, elas nunca conseguiram publicar qualquer livro por alguma editora, já que os seus personagens eram muito curiosos e tinham umas tendências criminosas. E com isso, elas apenas publicavam assim por conta própria. E uma das obras publicadas por elas, que é Viciado em Pepsi Cola, meio que um estudante do ensino médio se apaixona por um professor e com isso ele é levado para um internato em uma ilha aonde o guarda homossexual faz uma peça para ele. Essa obra é talvez a única obra disponível das irmãs Gibbons que foi, tipo assim, ilegível para qualquer compra até ano passado, em 2022, onde uma editora falou que ia começar a publicar essas obras, mas em edições mais limitadas. E talvez uma obra mais macabra das irmãs foi escrita por Jennifer, que é a The Pug List. Eu vou ver pra vocês aqui, é muito bizarro. Esse livro, que não foi publicado até onde eu sei, fala sobre
um médico que está tão ansioso e tão preocupado em salvar a vida do seu filho que ele sacrifica a vida do seu cachorro. Mas a alma, ela meio que vai para o filho dele, onde, enfim, a alma do cachorro tem a sua vingança contra o pai. É uma história bizarra. Cara, eu não sei porquê, mas eu fiquei doido pra ler esse livro. Deve ser, assim, bizarro no último. Mas, tipo assim, a vida delas não era só escritas e bizarrices. Elas até mesmo cometeram alguns pequenos crimes. E com a simplesmente frustração dos seus livros publicados por conta própria, simplesmente não venderem, elas começaram a cometer alguns pequenos delitos. Durante o período de 1981, elas começaram a fazer, tipo assim, roubar pessoas que estavam passando pelas ruas. Elas também cometeram alguns crimes como o vandalismo, e até mesmo um certo dia um guarda estava passando por uma calçada e ele notou as duas quebrando uma janela de um bar e querendo incendiar aquele local. E com isso, elas foram levadas até a delegacia, onde elas foram sentenciadas a ficar 14 anos em um presídio, não um presídio, mas sim um hospício por cerca de 14 anos. Elas foram para um hospital psiquiátrico chamado Baltimore, onde elas permaneceram meio que separadas. Elas estavam no mesmo hospital psiquiátrico, mas elas estavam em alas separadas. Meio que uma estava no norte e outra estava no sul. E apesar delas se verem e meio que apenas falar entre si, nesse hospital elas começaram a se odiar, exatamente. Mas apesar disso, elas não pararam com seus comportamentos estranhos. Por exemplo, se um dia uma comia, por exemplo, eles decidiam, tal dia June come. Ou seja, a June ela vai passar o dia inteiro comendo, se empanturrando, e no dia seguinte a June vai passar fome e a Jennifer vai comer. Exatamente. Enquanto uma comia, a outra não comia. Fora isso, elas também eram encontradas quando elas se viam, quando essas pessoas encontravam elas simplesmente estavam em posições idênticas e paradas. Elas não se mexiam. E nessa relação de amor e ódio, quando as duas ficavam meio que sozinhas, elas se batiam, se mordiam, puxavam o cabelo e até mesmo tentavam matar uma a outra. Exatamente. Alguns dizem que a June tentou matar a Jennifer com algum pedaço de fio que estava ali por perto. Coisa doida. Segundo também alguns sites, Jennifer também tentou matar June por asfixia com travesseiro. Mas logo que esses episódios de agressividade passavam, elas logo se pediam desculpas e fingiam que nada tinha acontecido. Exatamente. E nesses anos que elas estavam ficando nesse hospital psiquiátrico, elas conheceram uma pesquisadora e uma repórter chamada Marjorie Wallace, que era muito curiosa com as irmãs. Tinha uma certa curiosidade a respeito do caso. Eu também entendo essa Marjorie, porque eu também tô curioso. E, aparentemente, June e Jennifer meio que não se culpavam, meio que falavam que aquilo que elas estavam passando naquele hospital psiquiátrico, que elas não precisavam estar naquele hospital psiquiátrico, elas simplesmente achavam que aquilo estava errado e que elas deveriam estar livres porque elas não cometeram nada. Simplesmente, June falou mais tarde para uma das terapeutas, abre aspas, os delinquentes juvenis recebem 2 anos de prisão. Tivemos 12 anos de inferno porque não falávamos. Perdemos a esperança realmente. Escrevi uma carta para a rainha Elizabeth II pedindo para que ela nos tirasse de lá. Nós ficamos presas. Fecha aspas. Aparentemente, elas pensavam que o fato delas estarem naquele hospital psiquiátrico era simplesmente errado, já que elas não tinham cometido nada de errado para poder estar ali. As meninas viviam praticamente naquele hospital por a base de medicamentos antipsicóticos que meio que mexe muito, que depois de um tempo começou a mexer muito com a concentração delas na parte da escrita e também na leitura. E Jennifer, mais tarde, ela desenvolveu um problema neurológico que fazia ela ter alguns impulsos e alguns tiques, vamos dizer assim. Mas, aparentemente, os medicamentos foram reajustados para uma quantidade menor, o suficiente para que elas pudessem se concentrar na criação de histórias dela. E conforme o tempo foi passando, em uma conversa meio que sozinha com Marjorie, Jennifer disse, abre aspas, Marjorie, eu vou ter que morrer. E depois dessa declaração de Jennifer, Marjorie perguntou o porquê dela falar disso, de que ela teria que morrer, e ela respondeu simplesmente que
a gente decidiu isso. A gente decidiu que eu iria morrer. E apesar dessa relação de ódio, Marjorie disse que elas se amavam. Mas é meio estranho, porque em uma declaração que elas deram para Marjorie, elas disseram que para uma ser feliz e uma viver em paz, a outra teria que morrer. E elas decidiram meio que sem conversar com ninguém que para uma morrer, outra teria que ser feliz, e elas decidiram que quem iria morrer seria Jennifer. Marjorie levou aquele assunto lá, viu, escutou aquilo lá, mas ela pensou que, tipo assim, apesar dela ter ficado preocupada, ela não ficou tão preocupada assim, já que ela pensou que poderia ser uma forma de dizer que uma teria que morrer, meio que uma metamorfose, uma metáfora. E em 1993, eles refizeram os exames nas garotas. Nessa época, elas tinham por volta de 31 anos. E, apesar de tudo, eles atestaram que elas estavam muito boas, que elas estavam tudo bem. E decidiram transferir as duas para um novo hospital psiquiátrico, mas dessa vez de segurança mínima. E no dia dessa transferência para esse novo hospital psiquiátrico, as pessoas que estavam ali por volta disseram que as duas estavam muito felizes, estavam sorridentes. E enquanto entravam no carro, elas estavam, tipo assim, muito felizes, conversando uma com a outra naquela linguagem. Mas quando chegaram nesse novo hospital, eles simplesmente viram que Jennifer estava morta. A autópsia não revelou nada, tipo, nenhum veneno, nenhuma lesão. E a causa da morte de Jennifer foi causa natural, o que é muito bizarro. Eu vou ler aqui pra vocês o diagnóstico porque é complicadinho. Ela sofreu de inflamação do miocárdio da camada muscular grossa da parede do coração. E é muito bizarro isso porque elas combinaram que uma teria que morrer. E essa que morreu foi a Jennifer, que foi a pessoa que combinou que ela iria morrer. É um caso muito bizarro, é uma coisa bizarrérrima. E segundo June, nos segundos finais de Jennifer de vida, ela deitou no colo da irmã e disse simplesmente, agora estamos livres. Depois disso, ela simplesmente morreu. E praticamente depois desse acontecimento, Marjorie voltou a visitar June e perguntou sobre o ocorrido, com June respondendo simplesmente, basicamente assim, finalmente estou livre para viver a minha vida feliz e também em paz. E praticamente um ano depois desse ocorrido, ela simplesmente saiu do hospital e muitas pessoas falam que ela mudou da água para o vinho. Ela começou a ser muito mais comunicativa, formando frases completas e também se comunicando muito mais com as pessoas ao seu redor. Embora isso tudo, ela ainda vive com alguns remédios controlados e, segundo pessoas, ela demorou cerca de 5 anos para entender que ela estava livre de sua irmã, apesar de toda terça-feira ela visitar o túmulo da irmã sem falta, tipo assim, só pra ficar ali com ela. Mas então, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, não esqueça de se inscrever no canal e também já deixar o seu like. Mas esse caso é um caso muito bizarro, é um caso cheio de detalhezinho e não tem meio que uma cronologia correta pra se contar essa história. Tem muitos fatos, mas muitos desses fatos são soltos, não tem uma data exata de quando tal coisa aconteceu, de quando, por exemplo, a Marjorie entrou na vida delas, não tem esse fato muito detalhado nos sites que eu procurei e também nos vídeos que eu vi. Mas é um caso que eu já sabia um pouco sobre a história, mas eu nunca tinha pegado a fundo pra ver, e é uma história realmente que dá medo, é uma história bizarra, daria um livro, tipo assim, gigante. Mas também tem uma das teorias do caso que eu falei sobre o livro do Viciado em Pepsi Cola. Uma das teorias sobre esse livro é que as duas escreveram esse livro em conjunto, mas apenas assinaram esse livro como June. Enfim, nunca se sabe, nunca saberemos, talvez. Mas é um caso, assim, arrepiante, que dá medo. Você vê as fotos das duas e você fica, tipo, meio arrepiado. É um caso bem sombrio. Mas então, até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.